Boa tarde, pessoal. Estamos iniciando a nossa live agora no Instagram com o tema como ficam os acordos comerciais, o respeito aos acordos comerciais nessa época de coronavírus, certo? Nós estamos vendo uma verdadeira batalha comercial, uma verdadeira guerra comercial em relação aos Estados Unidos e todos os outros países envolvidos nessa batalha contra o coronavírus, principalmente em relação a todos os insumos provenientes da China para a realização dessa batalha, tá? Ou seja, a questão de respiradores, máscaras que estavam vindo e indo da China, tanto para o Canadá, quanto para a França, quanto para o próprio Brasil, foram apreendidos pelos Estados Unidos. Existem, inclusive, informações de que os Estados Unidos tenha feito a compra de equipamentos no próprio aeroporto da China e pago 4 vezes mais o valor que os outros países pagaram, isso em dinheiro vivo, tá? E conseguiram, em função disso, desfazer aquela compra que tinha sido feita pelo Brasil e levar todos esses equipamentos que são os respiradores artificiais e também a questão das máscaras. Tá? Teve também uma quantidade substancial de respiradores artificiais que foram comprados pelo governo da Bahia, do estado da Bahia, e que a aeronave que vinha da China para a aeronave que vinha da China para o Brasil pousou nos Estados Unidos e aí, a princípio, esses respiradores, esses equipamentos não chegaram ao Brasil, certo? Permaneceram, permaneceram nos Estados Unidos, tá? O que acontece? Como é que fica, e aí a gente pensa como operadores do direito, como é que fica a questão dos acordos internacionais? Como é que fica a questão dos tratados bilaterais de comércio que envolve, por exemplo, os interesses que envolve Brasil-China, envolve Brasil-Estados Unidos, envolve Estados Unidos-França, Estados Unidos-Canadá, certo? Inclusive ocorreram confiscos dentro da própria área da União Europeia, ou seja, países membros da União Europeia confiscando materiais e equipamentos para combate e para proteção contra o coronavírus no âmbito da própria União Europeia, tá certo? São questões que se colocam e a gente, como operador do direito, a gente precisa refletir e pensar sobre isso, tá? Bom, para a gente pensar um pouco sobre essa questão, sobre a ótica internacional, a gente tem que partir de algumas premissas que eu tenho reiteradamente falado nas minhas aulas de Direito Internacional na UBRA. Primeiro ponto, as primeiras premissas que nós temos que considerar, e essa é uma premissa extremamente importante no âmbito do direito internacional, é que a gente não pode utilizar como critérios de interpretação do direito internacional e compreensão da lógica internacional o direito interno, tá certo? Ou seja, o direito, as categorias e as premissas que envolvem o direito interno, elas não se aplicam no âmbito do direito internacional. O que eu quero dizer com isso? Bom, basicamente no direito interno nós temos uma estrutura hierarquizada de normas em que no topo você tem a Constituição Federal daquele país e abaixo dela as normas infraconstitucionais. No âmbito do direito internacional, nós não temos uma Constituição global que venha a reger o comportamento dos atores internacionais, tá? Então esse é um primeiro ponto. O que acontece? A sociedade internacional, a comunidade internacional, que são palavras que nós sempre ouvimos constantemente, é uma sociedade, como foi definida, por exemplo, por Hadley Boone, internacionalista britânico, ela é definida como uma sociedade anárquica, ou seja, é uma sociedade
entre iguais. Todos os estados, sob a ótica do direito internacional, sob a égide do direito internacional, são considerados iguais, são considerados igualmente soberanos. O que se quer dizer com isso? Se quer dizer que não há um estado acima de outro estado quando nós falamos em ordem internacional, tá certo? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que nós temos que ter em mente é qual é a natureza dessas normas de direito internacional. Como é que o direito internacional se operacionaliza, tá? Bom, quando nós falamos em acordos comerciais, é evidente que nós temos aí tratados que são firmados, via de regra, às vezes tratados bilaterais, são firmados entre dois países. Temos tratados multilaterais, certo? São tratados firmados por vários países, mas o fato é que nós temos tratados, acordos, e tratado, na ótica do direito internacional, eles têm uma formação, vamos dizer assim, solene, certo? Existe um rito específico para a constituição de tratados, seja ele bilateral, seja ele multilateral, tá? Ou seja, tratados são acordos escritos, e esses acordos escritos, eles vão definir ali as regras que vão ser aplicadas entre aqueles dois países, os signatários. Quando o tratado é bilateral, dois países. Quando o tratado é multilateral, todos os países signatários daquele tratado. Mas ali vai estar definidas as regras que cada signatário terá que cumprir, tá? O tratado, ele cria norma jurídica entre aqueles estados, mas a gente tem que ter em mente que esses tratados, eles na verdade se aproximam muito mais de contratos. A figura que torna mais evidente o tratado sob a ótica internacional é o contrato, tá? Ele não é como... Por que o contrato, Demetrios, e não a lei? Porque, como eu falei, nós partimos de uma premissa diferente no âmbito do direito internacional. Como no direito interno as leis são postas por uma autoridade soberana, que é investida de um poder, certo? E que, com base nesse poder investido, ela pode estabelecer regras gerais e abstratas com caráter de coercitividade sobre os súditos, vamos dizer assim, porque quem coloca a regra é o soberano e quem cumpre a regra são os súditos, tá? No âmbito do direito internacional, não funciona desse jeito. Por quê? Porque, na verdade, o tratado é um acordo entre partes iguais. Então tem que ter a autonomia de vontade, todo Estado soberano é autônomo, certo? Se ele é reconhecido como um Estado soberano na ordem internacional, ele tem a soberania, ele tem a autonomia dele para firmar tratados. Esse é um ponto. Então, nós temos ali um acordo firmado entre iguais, tá? É um acordo sempre firmado entre iguais. Esse acordo firmado entre iguais, ele pressupõe a autonomia e pressupõe o mútuo consentimento, ou seja, as partes devem consentir sobre esse tratado, tá? E outro ponto que é relevante, que nós temos que considerar também no âmbito dos acordos internacionais, é o fato de que, uma vez firmado esse tratado, não vou entrar aqui no mérito de como esse tratado se internaliza na ordem jurídica de cada país tem uma regra para internalização de um tratado, o Brasil adota um regramento específico, mas cada país ele estabelece na sua ordem jurídica interna como esse tratado vai passar a fazer parte da sua ordem jurídica interna, tá? Mas o fato é que quando ele assina esse tratado, ele se compromete na ordem internacional, tá? Ele se compromete na ordem internacional. Deixa eu ver aqui quem é, deixa eu só aqui dizer que eu estou aceitando, tá? Já está aqui como fazendo parte aqui da... Então, o que eu quero dizer com isso? Quando esse tratado é assinado, esse tratado passa a ser regido por aquela regra que nós vemos no direito contratual. Que regra é essa? Aquela regra do pacta sunt servanda, ou seja, os pactos devem ser cumpridos. E é claro que se um Estado ele se comprometeu
diante da ordem jurídica internacional, se comprometeu no âmbito da sociedade internacional ou da comunidade internacional a cumprir uma série de regras. Se ele descumpre, ele vai ser responsabilizado internacionalmente, certo? No âmbito da ordem internacional, vai ser responsabilizado pelo descumprimento daquele tratado, tá? Então, o que acontece? O fato de assinar um tratado e não cumprir aquele tratado não significa que você não vá ser responsabilizado. Você pode ser responsabilizado, o Estado pode ser responsabilizado, tá certo? Bom, dito isso, a gente precisa pensar também o seguinte: é claro, ele pode ser responsabilizado, mas existem outros fatores que entram aí dentro desse contexto que deve ser levado em consideração, tá? Primeiro é que o direito internacional, e aí é uma outra premissa, nós voltamos para uma outra premissa, o direito internacional não é um direito que é feito somente através de tratados, é um direito que também é feito por meio de outra fonte normativa, outras fontes normativas, dentre elas a mais importante que aparece lado a lado, par e passo com o direito escrito, o direito dos tratados, é o direito costumeiro, o direito consuetudinário, tá certo? Então nós temos de um lado o direito internacional dos costumes e de outro lado o direito internacional dos tratados. Esses ramos, essas fontes do direito internacional, elas não são estanques e uma influencia sobre a outra, ou seja, um tratado pode revogar tacitamente uma regra de direito costumeiro internacional, assim como uma regra costumeira pode revogar, tá certo, uma regra de tratados, tá? E além desses pontos, nós temos que considerar também um fenômeno que é muito interessante no direito internacional, que nós chamamos de objetor persistente. A figura do objetor persistente é o seguinte: é aquele Estado que não cumpre uma determinada regra, seja ela prevista em acordo internacional, seja ele multilateral ou bilateral, tá certo? Ou mesmo uma regra de direito consuetudinário, tá? Então nós temos essas duas figuras aí. Bom, colocadas essas premissas, a gente precisa pensar, tá bom, Demetrios, como é que fica essa questão dos Estados Unidos, isso que ele tem feito? Ou seja, ele foi na China, ele mandou 23 aeronaves, aviões cargueiros para a China, certo? Provavelmente municiado com dinheiro vivo, ou seja, dólar. Chegou lá, fez a oferta e pagou em determinadas situações, segundo a França, tá? Pagou, e segundo também o Ministério da Saúde aqui do Brasil, pagou 4 vezes o valor que os países pagaram pelos produtos, ele pagou em dinheiro vivo na hora, certo? E um valor 4 vezes maior para que aquela carga fosse colocada no avião americano e levada para os Estados Unidos. Bom, Demetrios, e aí? Os Estados Unidos não podem ser responsabilizados por conta dessa postura dele? Bom, pessoal, os acordos bilaterais Brasil-Estados Unidos envolvem relações de comércio entre Brasil e Estados Unidos. Não envolve e nem cria obrigações para terceiros, como Brasil-China, certo? Estados Unidos-China. Tá? Então esse é o primeiro ponto. Não há uma vinculação da China dos países chineses a cumprir uma série de princípios, tá? Ou de regras previstas em acordos bilaterais entre Brasil e Estados Unidos. Esse é o primeiro ponto, tá certo? Segundo ponto e Brasil e China? Brasil e China. O Brasil recentemente firmou uma série de acordos internacionais com a China e alguns protocolos de intenção, tá? Mas nenhum deles envolvia necessariamente o comércio desses produtos que envolvem a área médica, tá? Existem acordos
firmados entre Brasil e China que envolvem a questão de saúde, mas esses acordos que foram firmados, eles envolvem a transferência de conhecimento na área de medicina tradicional, que é a medicina chinesa, que é uma medicina muito mais preventiva, tá, do que uma medicina que vai se voltar e se focar especificamente no combate ao coronavírus. E muitos acordos ainda estão em fase de negociação. É importante entender isso também, que um tratado ele não é assinado. O pessoal das minhas turmas, sempre quando a gente trata desse tema, eu falo isso para eles lá, esses tratados eles não são assinados. O presidente vai lá e já está tudo, e vai lá e vamos sentar aqui agora. O Xi Jinping, vai lá o presidente do Brasil e fala, o Xi Jinping, o presidente da China, vamos sentar aqui e vamos assinar um acordo assim assado. Não. Antes dele ir, tá, ou do presidente da China vir ao Brasil, existe já uma série de negociações e rodadas de negociações que são estabelecidas entre o Ministério das Relações Exteriores, tá certo, e as delegações diplomáticas brasileiras e chinesas que envolvem esses acordos. Então, também não é só uma coisa que é só o embaixador do Brasil que faz, o embaixador do Brasil na China que faz, ou o embaixador chinês no Brasil que faz. Se envolve delegações. Por quê? Porque tem uma série de interesses em jogo. Interesses dos empresários chineses, interesses dos empresários brasileiros. Tá certo? Precisam encontrar o quê? Encontrar um consenso, ou seja, é preciso que se harmonize esses interesses, tá certo? E é claro que esses interesses, às vezes, de uma série, de vários segmentos empresariais brasileiros, tá? E uma série de segmentos empresariais chineses, no momento em que você vai estabelecer aquela correlação, vai haver choque de interesses. Além desses interesses, existem os interesses estratégicos dos dois estados soberanos. Tá, gente? Porque, como eu falei para vocês no início, a premissa básica no direito internacional que nós temos, ela envolve a ideia de que nós estamos lidando sempre com iguais. Todos os estados na ordem jurídica internacional, eles são iguais. Um não é maior do que o outro, tá certo? Isso sob uma perspectiva meramente jurídica. Mas existe um outro ponto que é extremamente importante no direito internacional, e é o que faz o direito internacional ser extremamente dinâmico, diferente do direito interno, tá? Ele é um direito dinâmico, diáfano, ou seja, ele é um direito flexível, porque ele é profundamente relacionado com a questão da política externa, certo? Da política internacional, tá? De visões estratégicas de cada estado e dos seus interesses estratégicos e geopolíticos. Ou seja, o direito internacional ele vai se construindo lado a lado com o jogo político, com o xadrez, certo, da geopolítica internacional. Por isso que no direito internacional é importante sempre que a gente estude também muito política externa e relações internacionais, para a gente entender como é que funciona esse jogo, certo? Porque como você não tem um guarda-chuva do soberano sobre todos os outros, estabelecendo as regras de cima para baixo para todos os outros, tá? Esse jogo ele funciona de uma maneira muito mais flexível e dinâmica, tá? E aí o direito ele vai se formando não de maneira hierarquizada, de cima para baixo, como acontece dentro de uma ordem jurídica interna. Ele vai acontecendo a partir do movimento e a partir do que se chama nas relações internacionais, dentro da teoria realista das relações internacionais, de equilíbrio de poder. Ele vai funcionando e o direito internacional ele vai caminhando lado a lado com a estrutura que é formada entre os estados, certo? E que vai estabelecendo esse equilíbrio de poder entre estados soberanos, tá bom? Então esse é um ponto importante que a gente tem que ter em mente, tá? Para a gente entender se há possibilidade de responsabilização ou não dos Estados Unidos nesse ponto. Bom, estamos dentro de um contexto de pandemia, tá? Declarado pela Organização Mundial de Saúde como uma situação de pandemia, ou seja, o que é uma pandemia? É uma epidemia, uma determinada doença que se espalhou
por todo o mundo e está fora de controle. Pandemia é uma situação de descontrole de uma determinada doença que se espalha por todo o globo terrestre. É uma situação igual a uma situação de guerra? É uma situação igual a uma situação de guerra. Quando nós entramos dentro dessa lógica, os estados, eles se voltam para dentro de si mesmo e começam a se preocupar com a sua segurança interna. Tá? Segurança, o conceito de segurança na ordem internacional, ele não envolve, e nas relações internacionais, ele não envolve necessariamente, tá, uma questão bélica, ela envolve o conceito de segurança dentro da ordem internacional, ele tem várias expressões, ele é como se fosse um polvo, certo? Ele tem vários braços, ele se expande para várias direções. E esse conceito de segurança internacional, é claro, vai envolver também aspectos relacionados à questão de garantir, tá, a melhor situação para a sua comunidade interna. Então, se estabelece o que a gente chama, no âmbito das relações internacionais, de dilema da segurança. Tá? Todos os estados são soberanos, certo? Dentro da ordem internacional, só que cada estado começa a se preocupar com a sua própria sobrevivência, certo? E não se preocupa mais com a ideia uma outra ideia que existe dentro da ordem internacional, que é chamada ideia de cooperação internacional, que é a ideia que embasa, por exemplo, o princípio básico dos tratados multilaterais e do multilateralismo no âmbito internacional, ou seja, a ideia de cooperação internacional. Quando você entra numa situação desse tipo, uma situação de insegurança que ganha uma projeção internacional, nós estamos diante, certo, de uma situação em que os estados começam a se voltar para a sua segurança e sobrevivência enquanto estado, certo? E isso, é claro, vai influenciar de maneira direta nessas relações na cooperação internacional e inclusive até nas hipóteses de cumprimento dos tratados internacionais, tá? Bom, nós sabemos, como eu falei para vocês aqui, que um dos princípios básicos dos acordos é a chamada cláusula pacta sunt servanda, ou seja, os pactos devem ser cumpridos. Mas todo mundo aí que já estudou direito dos contratos sabe que essa cláusula pacta sunt servanda, ela sofre uma relativização a partir de uma outra cláusula prevista também no direito contratual, que é vamos dizer, a teoria geral dos contratos. Ela é extremamente aplicada, ela é perfeitamente aplicável ao direito dos tratados, tá certo? Ela sofre uma limitação, uma flexibilização a partir de um outro princípio que é chamado do princípio rebus sic stantibus, ou seja, os pactos devem ser cumpridos enquanto a situação se manter equilibrada, certo? Entre os pactuantes. Se há uma situação provocada por um caso fortuito ou força maior fora do controle daqueles pactuantes, eles vão arguir essa regra da relativização daqueles acordos a fim de prevalecer e proteger os seus próprios interesses, tá certo? Então é evidente, por exemplo, o primeiro-ministro, se eu não me engano, do Canadá e o presidente da França disseram que vão exigir dos Estados Unidos, vão exigir na comunidade internacional a responsabilização dos Estados Unidos pelos atos que eles realizaram, tá certo? Mas o fato é que a própria França, dentro da comunidade, dentro da União Europeia, ela confiscou bens que iam para outros países para a cura do coronavírus. Então é importante a gente ter muito bem essa noção de que, e tem um autor muito interessante, o Mearsheimer, ele trabalha muito com isso, tá, numa obra dele, que é a ideia de que o liberalismo, a teoria liberal nas relações internacionais, é a teoria que vai influenciar, por exemplo, a teoria que coloca em relevo o papel do direito internacional, certo? Por quê? Porque é a teoria que vai trabalhar com a ideia de cooperação internacional, vai trabalhar com a ideia de mercado internacional, economia internacional, livre mercado, certo? E a paz internacional, é a teoria liberal, certo? Essa teoria,
o Mearsheimer apresenta isso de maneira bem clara. Essa teoria, ele vai dizer, essa teoria nada mais é do que um argumento que é utilizado pela comunidade internacional, certo? Para fazer prevalecer os seus interesses do jogo de poder e dentro do jogo de poder internacional e prevalecer os seus interesses em face dos outros estados soberanos. Ou seja, o liberalismo econômico, o liberalismo político, o liberalismo enquanto macroteoria, certo? Que impera dentro da ordem internacional e que vai defender a ideia da cooperação, surgimento das Nações Unidas, surgimento dos órgãos multilaterais, certo? Vai defender o multilateralismo. Na verdade, o Mearsheimer faz uma crítica a essas teorias, dizendo, olha, essa teoria, na verdade, ela é uma narrativa que é utilizada, certo? Para que os outros estados comprem essa ideia, aceitem essa ideia do liberalismo, tá? E com base nessa ideia, eles venham a se abrir ou venham a se colocar numa posição de mais abertura para que haja uma alteração dentro da estrutura do equilíbrio de poder, tá certo? Então, diante desse cenário que nós vivenciamos hoje, em relação à questão da pandemia, é natural que aconteça esse tipo de movimento entre os estados, tá? E as questões envolvendo acordos comerciais, elas vão ser deixadas de lado, porque agora o que prevalece dentro da lógica internacional é a questão do dilema da segurança. Ou seja, segurança, como eu falei, é um conceito amplo, não é só segurança contra um ataque de um Estado inimigo, ou segurança enquanto ataque interno de um inimigo interno. Não, segurança é um conceito amplo. Segurança internacional, ela envolve uma série de narrativas. Dentre elas, por exemplo, a questão do meio ambiente é uma questão que é levada por determinados países como uma questão de segurança internacional, a narrativa do meio ambiente, tá certo? E essa narrativa, por exemplo, da pandemia, ela entrou dentro desse contexto da segurança internacional e ela vai reger agora os movimentos dos estados, tá? E como operadores do direito, nós precisamos ter em mente que isso vai surgir, isso vai aparecer e vai ser um fator determinante para os movimentos dos estados soberanos dentro dessa ótica de pandemia, tá? Como é que ficam os acordos firmados? Bom, os acordos, como eu falei, depende muito também, é um outro ponto importante para nós do direito, pensar se esses tratados ou esses acordos eles se inserem dentro daquelas categorias de hard law, de soft law, tá certo? São categorias importantes também que nós precisamos observar. Via de regra, acordos comerciais de natureza internacional, eles implicam em responsabilização dos estados, mas como eu falei, a gente precisa observar e verificar se esses estados eles têm esses acordos firmados e se esses acordos prevêem algum tipo de responsabilização. Mas o fato é que, às vezes, num cálculo de lucro ou cálculo de custo-benefício, me desculpem, às vezes num raciocínio de cálculo de custo e benefício para o Estado é muito mais viável, certo? Ele encarar a possibilidade de uma responsabilização futura no âmbito do direito internacional do que ele seguir as regras do direito internacional e ver o seu país sofrendo as consequências disso, tá? Então eu penso que é importante nós, enquanto Brasil, pensarmos de maneira bem clara o que a gente pode fazer para minimizar ou debelar isso. Eu vi hoje de manhã uma entrevista do governador da Bahia, que ele deu uma solução bem clara. Olha, a gente vai procurar rotas, certo? Rotas que venham esses produtos da China, mas que não passem pelos Estados Unidos. Por quê? Porque a gente sabe que se passar lá, vai ser confiscado, ou a empresa que estiver importando, a importadora americana que estiver fazendo essa importação, quando o produto entrar nos Estados Unidos, vai prevalecer uma lei interna americana, que é uma questão da lei de segurança deles, lei de defesa, que é uma lei que é aplicada em caso de guerra, em que o Estado ele pode
confiscar todos esses bens. Então a empresa, para não sofrer algum tipo de consequência, a empresa disse, eu desfiz a venda que eu tinha feito com o Brasil, certo? E vou manter os produtos aqui para evitar uma responsabilização por parte do Estado. Então existe uma relação muito interessante aí, que é a relação entre o direito internacional e o direito interno, mas que eu acho que não vai dar para a gente trabalhar nessa nossa live. Tá? O Douglas aí falando com a gente. Infelizmente o Brasil tem que ter cautela com China neste tempo de pandemia, pois é o principal destino das exportações brasileiras. Não podemos entrar em um colapso econômico, sem dúvida, o Douglas. Agora a questão toda é que a gente precisa, é fato, a gente precisa se preocupar em pensar numa forma desses produtos, dessas compras chegarem no Brasil, mas a gente encara um problema sério, que é o problema do colega do lado, ou seja, do país do lado, certo? Do grande irmão do norte, que está lá e que tem capital de sobra e logística de sobra para pousar 26 ou 23 aviões cargueiros no aeroporto da China, provavelmente abarrotado de dinheiro vivo, certo? E falar, olha só, eu estou aqui pagando 4 vezes mais, quanto foi que te pagaram por isso aí? Ah, me pagaram 10 milhões de dólares. Tá certo, quanto é que é a multa se você não cumprir o contrato? A multa é de 10, 20, 30%. A multa é 40% dos 10 milhões de dólares. Ah, 14 milhões de dólares, tá bom, eu te pago 28 milhões de dólares nesse produto, certo? E existe outro ponto que é importante, que a gente deve levar em consideração. Dentro da estrutura, da lógica de poder nas relações internacionais, o Estado que detém a moeda internacional, que no caso é os Estados Unidos, porque a moeda que circula no comércio internacional é o dólar, certo? Esse Estado que detém o monopólio dessa moeda, ele detém a senhoriagem da moeda internacional. E por deter essa senhoriagem da moeda internacional, o que ele pode fazer? Ele produz a moeda e ele vai comprar, porque a moeda dele é aceita em todos os lugares do mundo, tá certo? E é a moeda que determina inclusive o câmbio internacional, em certa medida, tá? E ele tem esse poder à mão, certo? Ele tem capacidade de cobrir qualquer oferta, tá? Ele tem capacidade... A China é o vendedor, tá? Que seria o segundo maior, que talvez conseguisse numa guerra comercial com os Estados Unidos, teria lastro para fazer essa guerra comercial com os Estados Unidos. Mas os Estados Unidos, ele pode, a qualquer momento e a qualquer hora, ele pode cobrir a oferta de qualquer um, porque ele detém a moeda internacional, que é a moeda que é utilizada de lastro, certo? Das outras moedas, tá? Bom, pessoal, eu vou finalizar aqui a nossa live, era de 5 horas até as 5h30, não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, alguma coisa. Eu preciso encerrar ela, porque tem uma outra reunião agora por videoconferência com a diretoria da faculdade. Gostei de ver aí Carlos Marques, meu grande amigo, tá assistindo aí a live. Saudade de você, hein, Carlos? A gente tem que sentar para conversar, hein? Tá? Grande amigo, bom encontrar aqui. Não é aluno da UBRA, mas é um grande colega nosso. Foi um grande orientador meu quando eu comecei a faculdade. Tenho ainda como professor até hoje, tá certo? Adoro conversar com você. Vamos marcar qualquer dia aí quando passar essa pandemia pra gente sentar e conversar, tá? E vamos continuar. A live ela foi bem curta, mas eu espero que tenha esclarecido algumas dúvidas do pessoal, tá? Então, estamos aí em semana de prova, de avaliação e posteriormente a gente tenta abordar esse assunto nas aulas de maneira mais aprofundada, tá certo? Tá bom aí, Wanderson? Muito obrigado ao pessoal, a presença de todos, tá bom? Eu vou desligar agora e tenho que seguir agora para uma reunião agora lá com a diretoria da UBRA. Um abraço a todos. Tchau.